Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 83 da disciplina de matemática. Lembrando sempre que é muito importante você estar com os seus materiais, caderno, lápis e borracha para fazer as anotações durante a nossa aula e também realizar as atividades, ok? Hoje então nós vamos fazer alguns probleminhas de adição. Vamos continuar treinando, praticando tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre adição ao longo dos nossos estudos. Então aqui está a parte 2, por quê? Porque a gente já fez uma aula sobre problemas de adição, então hoje é a segunda parte. A gente vai continuar, ok? Então os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de adição através de situações problemas, resolver problemas de adição com o significado de juntar e realizar problemas matemáticos com cálculo mental ou escrito. Às vezes eu consigo fazer mentalmente, ótimo. Preciso fazer escrito, ótimo também. Então, parte 2, problemas de adição. A adição faz parte das 4 operações básicas da matemática. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Entre as operações básicas, a adição é a primeira a ser estudada. Então, desde de muito pequenos, a gente sempre está estudando adição. É a primeira operação matemática básica que a gente aprende, certo? Então, é a partir dela que a gente vai aprendendo as outras operações. Então, na adição, nós somamos, juntamos e adicionamos quantidades. O resultado final indica o valor da adição de todos os números do cálculo. Então, quando a gente adiciona, a gente tem o conceito de somar, de juntar, de adicionar. Então, todos eles têm um significado muito parecido na adição. E aí, o resultado final, é o valor, então, da soma, da união de todas aquelas quantidades, de todos aqueles números que nós tínhamos na conta ou no problema, ok? Vamos colocar então em prática nossos conhecimentos sobre adição? Então você vai copiar os problemas no seu caderno, vai resolver e aí a gente vai fazer a correção, ok? Sempre um de cada vez. Então, problema número 1, você copia, responde, volta para nós fazermos a correção, ok? Fez a correção, para o vídeo novamente, problema número 2, faz a correção e assim por diante, ok? Muito bem, então. O que é importante a gente observar é que nesses problemas da nossa aula de hoje, muitos deles nós temos mais de 2 números para somar. Geralmente a gente tem 2 números, ali na nossa soma. E hoje a gente precisa observar que nós temos mais de 2 em alguns problemas, certo? Então é importante a gente prestar bastante atenção para tirar todas as informações que a gente precisa do problema, do enunciado do problema, todas as informações necessárias para que a gente consiga a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Problema número 1. Um posto de saúde divulgou o número de vacinas contra a gripe que foram aplicadas em uma semana. Então, uma semana de segunda a sexta-feira. Então, nós temos aqui, na segunda-feira, foram aplicadas 154 vacinas. Na terça-feira, 190. Na quarta-feira, foram 130. Na sexta-feira, 181. E na sexta-feira, 175, ok? Então, em cada dia da semana, foi uma determinada quantidade. A pergunta: quantas vacinas foram aplicadas nessa semana? Então, eu preciso saber o total de vacinas da semana. Aqui eu tenho de cada dia, certo? E eu preciso saber de toda a semana. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que juntar todas essas quantidades. Nós temos que somar. Mas, observem que nós temos 5 números para somar. Nesse caso, você vai encontrar a melhor maneira de fazer isso. Por quê? Você pode pegar os 5 números, armar a conta
e somar todos de uma vez. Ok. Você pode fazer, né? Somar o 154 mais o 190, aí o resultado somar o 130, daí o resultado e assim por diante. Você pode fazer dessa maneira também. Indiferente da maneira que você optar, você vai chegar no mesmo resultado, claro, desde que você faça a soma correta. Ok? Então, nesse caso, você vai escolher de qual forma para você é mais fácil. Ir fazendo de 2 em 2, né? Ou fazer tudo de uma vez só. Aí cada um vai optar pela maneira como achar melhor, ok? Eu vou fazer aqui então os 5 números na mesma conta, ok? Então eu vou colocar lá o 154 mais 190, 130 mais 181 mais 175. E o sinal para a gente não se esquecer. Sempre é importante lembrar de que quando nós organizamos uma conta, seja de adição ou de subtração, é importante que a gente sempre deixe as unidades uma embaixo da outra, as dezenas e as centenas, ok? Se eu coloco um número em uma casa decimal diferente do que ele vale, a minha conta vai dar errada, ok? Então, sempre é importante prestar atenção. Então, aqui vamos começar pelas unidades. Então, aqui eu tenho 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 5 mais 5, desculpa, 10, né? 5 mais 5, 10. Tenho 2 algarismos nesse meu resultado. O algarismo da unidade, que é o 0, eu deixo aqui no resultado e a dezena eu trago para a próxima ordem que eu vou somar, ok? Não vou colocar ele aqui no primeiro número, porque eu ainda preciso somar a casa das dezenas, tá bom? Então, vamos lá. 1 mais 5, 6. 6 mais 9. 6 mais 9 é 15. 15 mais 3, 16, 17, 18. 18 mais 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 mais 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, eu tenho também 2 algarismos no meu número. O algarismo da unidade fica e o algarismo da dezena nós trazemos para a próxima casa decimal, ok? 3 mais 1 são 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Então, aqui nós temos o resultado de 830 vacinas, ok? Aqui no slide nós também fizemos com todos os números juntos. Nós aproveitamos já a tabela para fazer a conta. Se você fez primeiro, por exemplo, 150 mais o 190, depois o 130, depois o 181, depois o 175, mas você também teve o resultado 830, está correto. Como a prof falou, aí cada um ia encontrar a sua maneira melhor de realizar, como achasse mais fácil, tá? O importante sempre é que todos cheguem no mesmo resultado, tá bom? Então, ali a pergunta, né? Quantas vacinas foram aplicadas nessa semana? Então, foram aplicadas 830 vacinas, ok? Vamos, então, para o problema número 2. A professora Ana tem 2 turmas de alunos. A turma A
tem 23 alunos e a turma B tem 18 alunos. Quantos alunos a professora Ana tem? Esse problema já é bem mais simples do que o problema anterior. Então, ela tem 2 turmas, cada turma tem uma quantidade diferente de alunos e ela quer saber quantos alunos ela tem no total. Então, nós vamos juntar essas 2 quantidades. A turma A tem 23 e a turma B tem 18. E vou somar, ok? Então, eu tenho ali 3 mais 8. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 2 algarismos. A unidade a gente põe no resultado e a dezena a gente leva para o próximo número que nós vamos somar. Agora, então, 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4. Aqui, então, nós temos o resultado 41, que então a professora Ana tem 41 alunos. Vamos lá verificar, então. Então, 23 mais 18, 23 da turma A mais 18 da turma B, resultado de 41 alunos. A pergunta era quantos alunos a professora Ana tem? Então, a resposta, a professora Ana tem 41 alunos. Essa era bem simples, né, pessoal? Não tinha muita dificuldade em resolver esse problema. Vamos para o próximo. Problema 3. Um ônibus saiu em uma viagem que durou 3 dias. No primeiro dia, ele percorreu 340 quilômetros. No segundo dia, percorreu 415 quilômetros. E no terceiro dia, percorreu 386 quilômetros. Quantos quilômetros o ônibus percorreu durante a viagem? Então, cada dia ele teve uma distância diferente percorrida. Então, eu tenho 3 números diferentes para somar. Eu preciso juntar todas essas distâncias para saber a distância total dessa viagem. Então, vamos lá. No primeiro dia, então, ele percorreu 340 quilômetros. No segundo dia, ele percorreu 415 quilômetros. E no terceiro dia, 386. Sempre observando, né, unidade, dezena e centena, cada uma no seu lugar correto. Então, vamos ver aqui. Vamos começar sempre pelas unidades. Então, 0 mais 5, 5, né? Não tenho nada, mas eu somei 5, fico com 5. 5 mais 6, então 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 2 algarismos, a unidade eu coloco no resultado e a dezena eu trago, né, para a próxima casa decimal. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 8, então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 algarismos, a unidade a gente põe no resultado e a dezena a gente traz para o próximo número. 1 mais 3 são 4. 4 mais 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 3, 9, 10, 11. Não tenho mais aqui nenhuma casa decimal para somar, eu posso colocar o resultado. Então, aqui o nosso resultado deu 1.141. Vamos lá conferir, então. Primeiro dia, então, 340 mais 415 quilômetros do segundo dia, mais 386 do terceiro dia. Resultado, 1.141. A pergunta do nosso problema, então, quantos quilômetros o ônibus percorreu durante a viagem? E a resposta ficou assim. Durante a viagem, o ônibus percorreu 1.141 quilômetros.
Nesse caso também, se você optou por somar primeiro o primeiro e o segundo dia, depois colocar o terceiro dia no resultado, não tem problema. Sempre o que é importante é chegar no resultado correto, que é 1.141. Não pode ser um resultado diferente, ok? Agora, então, vamos para o nosso problema número 4. Seu Joaquim fez uma lista com a quantidade de pães que ele produziu durante 4 dias. Então, aqui nessa tabelinha ele colocou, no dia 1, ele fez 200 pães. No dia 2, 194. No dia 3, 215. No dia 4, 182 pães. A pergunta, o que o nosso problema quer saber? Quantos pães seu Joaquim produziu? Então, somando todas essas quantidades aqui, quantos pães ele fez nesses 4 dias? Então, nós vamos ter que juntar todos esses valores. Se você vai somar todos juntos ou se você vai somar de 2 em 2, não tem problema, ok? Faça da maneira que você achar mais fácil, que você consegue se organizar melhor, ok? Então, vamos lá. No dia 1, ele fez 200 pães. No dia 2, 194. No dia 3, 215. No dia 4, 182. Unidade com unidade, dezena com centena, dezena com dezena, centena com centena, podemos fazer a nossa conta. Então, vamos lá. 0 mais 4, 4. 4 mais 5, então 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 2, 10, 11. Tenho 2 algarismos, a unidade fica a dezena para o próximo. Então, 1 mais 0, 1. 1 mais 9, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 8, então 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deixo 9 que é unidade, trago 1 que é dezena para a próxima casa decimal. 1 mais 2 eu tenho 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 5, 6. 6 mais 1, 7. Então, aqui o nosso resultado foi 791. Vamos lá conferir, então. Então, ele somou aqui todas as quantidades de cada um dos 4 dias e chegou ao resultado 791. A pergunta do nosso problema era: quantos pães seu Joaquim produziu? E a resposta: seu Joaquim produziu 791 pães, ok? Se você somou de outro jeito, mas teve o mesmo resultado, está correto. É isso que importa, chegar ao mesmo resultado. O problema número 5, vamos lá ver o que ele tem, né? Quais são as informações que nós temos. Pedro saiu para fazer compras. Veja a lista dos seus gastos. Então, ele gastou R$ 265 no mercado. Na farmácia, ele gastou R$ 86 e na loja de roupas, ele gastou R$ 171, ok? Então, nós temos 3 valores diferentes para somar. Então, vamos lá. 265, 86. Observe que 285 nós temos unidade, dezena e centena. No 86 nós temos unidade e dezena. Então, por isso é importante a gente cuidar e colocar os números em sua casa decimal correta, ok? E aí, na loja de roupas, ele gastou R$ 171, ok? Então, vamos lá juntar esses 3 valores. Então, aqui eu tenho 5 mais 6. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 1, 12. Deixo 2 que é a unidade,
trago a dezena para a próxima casa decimal que eu vou somar. 1 mais 6 eu tenho 7. 7 mais 8, então 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mais 7, então 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Deixo 2 que é a unidade e trago 2 da dezena para a nossa próxima casa decimal. 2 mais 2, 4. Aqui eu não tenho centena, então continuo com 4. 4 mais 1, 5. Então, aqui nós tivemos o resultado de 522. Vamos lá conferir. Então, aqui a conta foi feita da mesma maneira. Se você optou por somar primeiro 2 e depois o outro valor, também não tem problema. E chegou ao resultado de 522. A pergunta, né, do nosso problema era: quanto Pedro gastou em suas compras? A resposta então ficou: Pedro gastou 522 reais. Ok? Muito bem, espero que tenha acertado todos os problemas. Por isso é importante a gente sempre ir fazendo a correção e que vocês acompanhem a correção para verificar se vocês fizeram correto, se vocês estão pensando e organizando os cálculos da maneira correta, chegando aos resultados corretos, ok? Se ficou, né, alguma conta diferente do que a nossa correção, o resultado, né, se tinha mais números e você optou por fazer de uma maneira diferente, mas chegou no mesmo resultado, está correto, ok? Muito bem, então. Aí depois, vocês vão lá na plataforma e vocês vão realizar uma atividade, né? Responder alguns problemas da adição, agora sozinhos, ok? Então, por isso é importante prestar bastante atenção durante a aula para que vocês consigam depois realizar as atividades sem ajuda, ok? Então, caprichem e boa atividade. Vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!